Vamos dar início a mais uma leitura aqui do nosso Evangelho. Essa noite o nosso irmão Thales. Mas, como de costume, uma breve leitura aqui do livro Pão Nosso. Monturo. Essa passagem tem uma pequena passagem aqui de Lucas 14, 35. Nem preste para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus. Segundo deduzimos, Jesus emprestou significação ao monturo. Terra e lixo, nesta passagem, revestem-se de valor essencial. Com a primeira, realizaremos a semeadura. Com a segunda, é possível fazer a adubação onde se faça necessário. Grande porção de aprendizes, imitando a atitude dos fariseus antigos, foge ao primeiro encontro com as zonas estercorárias do próximo. Entretanto, tal se verifica porque eles desconhecem as expressões proveitosas. O Evangelho está cheio de lições nesse setor do conhecimento iluminativo. Se José da Galileia ou Maria de Nazaré simbolizam terras de virtudes fartas, o mesmo não sucede aos apóstolos que, a cada passo, necessitam recorrer à fonte das lágrimas que escorrem do monturo de remorsos e fraquezas, propriamente humanos, a fim de fertilizarem o terreno empobrecido de seus corações. De quanto adubo dessa natureza precisaram Madalena e Paulo, por exemplo, até alcançarem a gloriosa posição em que se destacaram. Transformemos nossas misérias em lições. Identifiquemos um monturo que a própria ignorância amontoou em torno de nós mesmos. Convertamo-lo em adubo de nossa terra íntima e teremos dado razoável solução ao problema dos nossos grandes males. Então, meus irmãos, para darmos início, vamos pedir ao nosso companheiro Marconi que faça a nossa abertura.
vamos, sem mais delongas, ouvir aqui as elucidações evangélicas aqui do nosso irmão Tasos. Boa... Oi. Oi. Acho que você é o que... Acho que eu... Oi. Agora sim. Muito boa noite, pessoal. Alegria estar aqui, tanto o microfone, mas também, se não falar, não adianta muito, né? O meu agradecimento, né, ao pessoal da casa pelo convite de a gente poder estar aqui hoje para conversar um pouco sobre o Evangelho de Jesus e essa doutrina espírita tão consoladora. Agradecer sempre a Deus a oportunidade que temos quando a gente vem a uma casa espírita fazer uma conversa fraterna. E agradecer ao Mestre Jesus que, através do seu Evangelho, nos dá um norte, né, para que a gente possa aprender através das palavras, mas principalmente através dos seus hábitos, das suas práticas, e hoje a gente sabe para onde seguir e como seguir. Agradecer aos amigos espirituais que nos auxiliam também nessa caminhada e requerer, na verdade, hoje que a gente faça uma reflexão sobre o Evangelho no lar. Esse tema que, como a gente costuma dizer, né, a gente acha que quando vamos falar numa casa espírita, as pessoas que vêm escutar, os irmãos desencarnados, é que precisam escutar aquela mensagem. Mas, primeiramente, quem precisa escutar a mensagem é quem vai falar ela. E eu estou já na minha terceira palestra sobre o Evangelho no lar, né? E a necessidade de continuar com o Evangelho no lar. Amanhã a gente está fazendo outra palestra sobre o Evangelho no lar, da mesma forma. E muitas vezes as pessoas precisam escutar aquilo, aquela mensagem, aquela palavra. A gente chega numa casa espírita e quando vamos fazer um atendimento fraterno ou como viemos com alguma dificuldade, as pessoas sempre nos orientam nesses atendimentos que nós procuremos fazer o Evangelho em casa. Faça o Evangelho em casa, né? Veja como vai melhorar as coisas, veja como é que vai ficar as coisas. Mas, na verdade, a gente nunca, nem nas palestras, a gente costuma explorar como se faz o Evangelho e por que se faz o Evangelho. Nós temos conhecimento, às vezes, das passagens do Evangelho, nós temos conhecimento, muitas vezes, das passagens bíblicas, mas nós não conseguimos entender o porquê do culto no Evangelho no lar. Por que eu preciso fazer dentro da minha casa? Ora, nós sabemos que quando a gente sai para trabalhar, e geralmente, nós, quando temos mais tempo, hoje está um pouco mais difícil, mas nós quando retornávamos, nós costumamos levar o pão para casa. Antes de vir para casa, passa na padaria, né? Eu até brinco com minha esposa que quando a gente namorava, eu dizia que ia embora da casa dela, e ela dizia, vá não, meu filho, vá não, pelo amor de Deus, não vá agora não, passe mais meia horinha, fique mais um tempo. Hoje em dia eu vou sair de casa e eu vou embora, ela faz, quando vier traga o pão. A gente casado já, né? É desse jeito que as coisas acontecem. Mas a gente costuma levar o pão para casa.
A gente costuma acordar ou de manhãzinha, fazer uma caminhada e passar na padaria e comprar o pão quentinho para que a gente tome no café da manhã, ou a gente traz esse pão para que a gente coma à noite no jantar. Nós sempre tivemos essa cultura do pão. Mas a gente esquece quando Jesus nos lembra que nem só de pão vive o homem. Nós levamos o pão que alimenta o nosso corpo físico para dentro da nossa casa. Mas será se nós levamos o pão que alimenta a nossa alma para dentro da nossa casa também? Então que nós levemos o pão, mas que também levemos esse pão da alma, que pode edificar. Porque quando a gente encontra as pessoas, vivemos em coletividade, está lá no livro dos Espíritos, na lei de sociedade. Não adianta que a gente queira viver isolado do mundo, nós viemos para viver em coletividade. Por mais que a gente esteja só, nós achamos que estamos só, porque nós não estamos só. Nós sempre temos a companhia de um espírito amigo ou a companhia de uma pessoa encarnada, que a gente costuma dizer, meu Deus, você não me deixa em paz. E aquela pessoa, não, eu estou aqui, do seu lado. Não vou deixar você falhar. Estou aqui para lhe ajudar. E viemos nessa sociedade. Mas nós, muitas vezes, quando encontramos as pessoas, nós temos aquelas pessoas que temos simpatias e nós temos aquela pessoa que nós não temos tantas simpatias. E a gente coloca a culpa no santo. A gente diz, meu santo não bateu com o santo de fulano. Meu santo bateu com o santo de fulano. E a gente diz, mas pelo menos fulano que o meu santo não bateu, eu só encontro ele no meu trabalho, é rapidinho, eu só encontro ele vez ou outra, uma vez por semana na casa espírita, mas eu não vou me aprofundar nas relações com ele, eu posso apenas trabalhar com ele e a partir dali em diante, nada mais. Mas a gente pergunta, e quando na verdade esses espíritos que nós temos antipatias, eles estão dentro da nossa casa? Quando nós não temos uma escolha para fazer nesse mundo, quando nós escolhemos vir com aqueles espíritos na erraticidade, quando fomos reencarnar e dissermos, não, eu quero reencarnar com ele. E a gente chega aqui e muitas vezes a gente, quando vai despertar para a vida, a gente diz, não, eu não sou dessa família. Eu penso totalmente diferente do que eles pensam. Eu não consigo entender porque eles são assim. E não é difícil da gente encontrar. Geralmente numa família, às vezes, desregrada moralmente, um dos filhos, às vezes, que tem um pensamento diferente, um pensamento menos materialista, um pensamento mais direcionado. O inverso também acontece. Quando nós temos uma família, às vezes, mais estruturada moralmente, e nós vemos, às vezes, um filho, ou um pai, ou uma mãe, que já tem um pensamento um pouco mais desvirtuado, que já entregue mais aos vícios, à matéria. E aí, dentro dessa perspectiva, nós vamos encarnar, inclusive, a música de Rita Lee, que a gente vai dizer, eu sou a ovelha negra da família, porque eu não pertenço a essa família aqui. Porque eu penso diferente de tudo que eles falam, tudo que eles agem, eu ajo diferente. Mas será mesmo se a gente é uma ovelha negra? Porque Jesus nos dizia que independente, Jesus não falou independente da cor, mas Jesus nos disse que nenhuma ovelha se perderá. Independente se a gente seja ovelha negra ou não, nós não estamos perdidos. Isso é fato. Nós estamos nos locais que nós precisamos estar, com as pessoas que nós precisamos estar. Nessa lei de sociedade que precisamos estar. E dentro da mesma casa. E aí a nossa missão, transformar a nossa casa num lar. Porque muitas pessoas acreditam que casa é lar, mas casa na verdade é matéria. Casas são as paredes, casas é o piso, casa é o teto, casas são os cômodos que a casa tem. A transformar essa casa num lar vai requerer um pouco de boa vontade, de abnegação, de paciência dos participantes daquela casa. E a gente precisa, na verdade, com aqueles que nós temos afeição, apertar mais ainda esses laços de afetividade dentro do nosso lar. E aqueles que nós não temos tanta afeição, a gente começar a tentar ter afeição. Sabe por quê? Porque senão a gente vem de novo na próxima com aquelas dificuldades e às vezes com um débito ainda maior. Então a necessidade de a gente tentar quitar aquilo que nós já viemos de outras encarnações. Porque geralmente aquele espírito que a gente tem dificuldade para lidar dentro de casa é o espírito que nós escolhemos estar com ele nessa para, através da misericórdia de Deus, através do seu amor, a gente conseguir rever o que nós fizemos em outras vidas.
que nós não conseguimos, em outras existências, deixar quitado, nós temos a oportunidade dessa. Então, no momento que a gente tem aquela dificuldade, aquela raiva, no momento que a gente quer falar alguma coisa a outra pessoa, que a gente lembre que eu escolhi estar aqui. Eu vim para estar aqui. Por que nós estamos encarnados nessa mesma época? Por que é com essas pessoas que eu estou morando? E não as outras pessoas, a outra família, que a gente sempre olha que a família do vizinho é melhor, que a grama do vizinho é mais verde. Ah, mas fulano é assim, cicrano é assim. Mas a gente precisa, na verdade, entender aquilo que Kardec nos falou sobre a pergunta 775 do Livro dos Espíritos, que Kardec indagou. O que aconteceria com o afrouxamento dos laços de família? E os Espíritos disseram, haveria uma recrudescência do egoísmo. Nós voltaríamos para esse estado egóico, de só pensar em nós, de termos esses instintos. E para a nossa evolução, quanto é necessário o laboratório chamado família? Na escala dos Espíritos, sabemos que fomos criados simples e ignorantes e que entraremos e chegaremos, sim, em espíritos celestiais. Mas para que isso aconteça, necessário se faz que a gente vá aos poucos nessa progressão. E a família é o local melhor, exato, para que a gente consiga progredir. E aí não é à toa que no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos lembra de honrai vosso pai e vossa mãe. Trazendo inclusive a passagem de Jesus, que Jesus nos lembra, lembrai os mandamentos, não matais, não adulterais, não levantarais falso testemunho, e honrai vosso pai e vossa mãe. E eu já escutei pessoas chegando e dizendo, Thales, é uma dificuldade imensa quando eu escuto esse capítulo e quando eu escuto esse mandamento. Porque como honrar meu pai, se na verdade quando eu fui nascer, meu pai desapareceu e nem o nome na minha carteira de identidade eu tenho do meu pai. Se quando eu nasci, minha mãe me rejeitou, minha mãe me abandonou, minha mãe foi embora. Se durante minha infância, durante muito tempo, eu sofri violência psicológica, eu sofri abusos sexuais do meu próprio pai, como eu consigo honrar meu pai e minha mãe? E Kardec faz logo um comentário sobre essa piedade filial, nos trazendo que, na verdade, honrar pai e mãe é muito mais do que amar pai e mãe. Honrar pai e mãe é a gente entender que eles também, como nós, fizeram a escolha de virem como os nossos pais nessa encarnação. E que se eles falharam nessa escolha deles, não nos dá o direito de que a gente falhe como filhos. Porque se eles falharam, eles vão se resolver com a consciência deles. Mas nós não precisamos repetir os mesmos erros e negar. Lembrar que a nossa mãe, diante de todas as dificuldades, permitiu com que a gente nascesse. Não nos abortou. Permitiu que a gente estivesse aqui. Por mais que no início da nossa existência ela nos abandonou, ela não nos deu a educação, não nos deu o amor necessário que eu precisava. Mas a gente precisa lembrar que os nossos pais nos dão aquilo que eles também receberam. E nós não sabemos bem o que eles receberam durante a vida deles. A gente reclama tanto, mas meu pai me trata assim, minha mãe me trata assim, minha mãe não gosta de mim, meu pai não gosta de mim. E a gente não sabe, na verdade, o que foi que eles entenderam sobre o amor. O que eles entenderam sobre o que é amar. Então, honrar o nosso pai e nossa mãe é saber que tem dois espíritos que permitiram a nossa chegada aqui fisicamente, biologicamente, e que escolheram estar conosco. Falharam, puderam não estar, mas nós, como filhos, honraremos, entenderemos que foi necessário eu estar aqui através deles. E isso a gente tem uma compreensão maior de família, de entendimento, de pai, de mãe. Honrar não significa simplesmente amar, eu tenho que amar meu pai. Se você ainda não tem essa preparação do amor ao pai, se você precisa de um tempo de perdão, tudo bem, mas honre aquele que fez com que nós pudéssemos estar aqui hoje, que chegamos aqui.
E a gente nessa disputa de que dentro de uma família, um gosta mais de um, outro gosta mais de outro. Eu lembro que eu dizia muito à minha mãe, né? Minha irmã mais velha, sempre bem estudiosa. Aí minha mãe olhava para mim e dizia, tá vendo? Eu digo, a senhora não gosta de mim. A senhora não gosta de mim, não. Aí eu dizia, não é isso não, tá vendo sua irmã? Eu digo, a senhora só queria ter ela. Entrava naquele drama, mas sempre brincando, que graças a Deus eu tive a oportunidade de ser muito amado pelos meus pais. Mas essa questão de a gente não cometer o erro, para que a gente não tenha essa honra ao nosso pai e nossa mãe, simplesmente também para que a gente, quando nos tornemos pais e mães, nós não cometemos os mesmos erros. Nós também não repitamos aquilo que aconteceu conosco. Geralmente, vez ou outra, né? Geralmente não, vez ou outra, as pessoas me convidam para eu falar, às vezes, nos casamentos. E aí, num desses casamentos que eu fui falar, eu fui conversar com os noivos. O noivo não pôde ir, porque o noivo morava muito longe, morava fora do país. E eu fui conversar só com a noiva. E o negócio virou uma sessão de terapia. A mulher começou a chorar, eu disse, meu Deus do céu, lá vai. Eu tenho um AB, agora eu não sou psicólogo não, mas a gente faz um atendimento fraterno aqui, né? E ela falando que, na verdade, ela quando tinha mais ou menos 15 anos de idade, ela passou por uma dificuldade muito grande na família. Os seus pais se separaram e, na verdade, sua mãe tinha traído o seu pai e tinha, com o então amante, colocado esse amante para morar dentro de casa e o pai saiu. E ela não aceitava isso. Dizia que, na verdade, a mãe dela escolheu aquele homem e rejeitou a família. E ela foi morar com o pai. Ela foi a única que foi morar com o pai. Os dois irmãos continuaram morando com a mãe. E ela carregou isso durante muito tempo. E a gente, na conversa, ela vai morar fora agora, né? Quando casar. E ela, depois disso, o pai faleceu já. Ela está num processo de perdão com a mãe. Já conversa, já frequenta a casa normalmente. Mas quando ela foi falar sobre a ida dela da cidade, que ia sair da cidade, ela começou a chorar. E dizendo que se sentia um pouco culpada. E eu perguntando o porquê. Ela disse, porque eu estou casando, eu estou deixando minha família. E naquele momento eu disse, o psicólogo chegou. Eu disse, na verdade você está repetindo a mesma frase que você disse da sua mãe. Você disse que sua mãe, na sua mente, escolheu outra pessoa e rejeitou a família. Da mesma forma, você agora está dizendo que está rejeitando sua família e está escolhendo uma pessoa. Só que você não nota que essa pessoa é o seu marido, é a pessoa que você escolheu casar. E naquele momento ela parou, olhou para mim e disse, será? Eu disse, será? Ela olhou para mim de novo e disse, será? Eu disse, eu acho que é. Porque nós costumamos fazer repetições, inclusive daquilo que nós não gostamos. Principalmente, na verdade, aquilo que nós negamos e dizemos, desse jeito eu não vou ser não. Ah, desse jeito eu não vou ser não. Quando a gente vê lá na frente, se a gente só faz a negativa, mas se a gente não trabalha essa negativa dentro de nós, a gente acaba repetindo. Porque são os nossos exemplos. É o que nós vimos dentro da nossa casa. Então, dentro dessa perspectiva de lar, para que a gente consiga transformar, é necessário também o perdão. É necessário também a paciência. É entender porque o outro é daquela maneira. Entender porque alguns estão um pouco mais avançados moralmente e outros nem tanto, mas colocou todos no mesmo lugar. Então, quando a gente fala assim, mas essa minha família está um pouco estranha, um pouco diferente, tenha certeza, é a família que você escolheu e que você precisa, na verdade, estar. É aquela, com aqueles mesmos defeitos e com aquelas mesmas virtudes. Passando um pouco mais na frente, eu lembro da história de um livro de Francisco Cândido Xavier, se eu não me engano é Jesus no Lar, e tem lá diversos espíritos, né, psicografaram esse livro, e um deles é Neio Lúcio. E nessa psicografia ele conta uma história de que Jesus estava na casa de Simão Pedro, e em meio a conversas na casa de Simão Pedro, Jesus viu que a conversa não estava sendo tão edificante, a conversa estava ganhando outro sentido. E Jesus perguntou a Simão Pedro, Pedro, o que você faz com os frutos das pescas que tu realizas? Ele disse, Senhor, eu limpo, e a parte boa para a venda
eu levo para o mercado. E Jesus continuou: e o que faz um oleiro? Pedro, sem entender, disse: o oleiro, ele pega o barro e vai transformar numa peça que ele deseja. Jesus disse: e o que ele faz com o restante? Ele disse: joga fora. E a peça? Ele vai vender. E o que faz um marceneiro? E Pedro, ainda sem entender, disse: mestre, o marceneiro, ele vai usar as ferramentas dele, vai pegar uma madeira, vai lixar, vai transformar, vai usar o serrote e vai transformar também numa peça para venda. E o que ele faz com os entulhos? Ele vende. E aí Jesus olhou para Pedro e disse: e por que tu não fazes o mesmo dentro da tua casa? Porque, na verdade, ao invés de tu trazeres tudo que tu vem lá fora, tu não só traz as coisas boas lá de fora para a tua casa. E Pedro, olhando naquele momento para Jesus, o mestre ainda continuou e disse: porque, na verdade, Pedro, as conversas que aqui estão tendo são conversas que não edificam. E tenho certeza que nos momentos das tuas vendas, tu não fazes esse tipo de conversa. Tu só ofereces o que tu tens de melhor. E por que não ofereces a quem mora contigo o que tem de melhor? Nesse momento, Pedro entendeu o recado de Jesus, e Ney Lúcio nos diz que foi o primeiro evangelho no lar realizado pelo mestre, na casa de Simão Pedro. Depois Jesus faria esses evangelhos em Tiberíades, fazia nas aldeias, em outras casas. Quando Jesus dizia que ia para a casa das pessoas visitar, Jesus ia levar a luz do evangelho dentro daquelas casas. E a gente precisa fortalecer esses laços. Todos nós aqui conhecemos a parábola do bom samaritano, né? Aquela parábola que uma pessoa cai, passa um saduceu, não ajuda, ele pede, ele não ajuda, depois passa um sacerdote, ele pede ajuda, ele não ajuda, ele diz que não tem tempo, e por fim passa um homem e o ajuda, o leva para a cidade, cuida dele, que é o bom samaritano. Então, quando a gente olha do bom samaritano, nós muitas vezes nos espelhamos nessa parábola para ajudar as pessoas. A gente ajuda quando uma pessoa chega no trabalho da gente, chega na casa espírita: gente, eu preciso contar uma coisa a você, eu preciso da sua ajuda. Diga, eu escuto. Eu preciso dizer isso contigo. Pode falar, eu escuto. Como é que eu posso ajudar? Né? A gente faz uma campanha do quilo, a gente faz uma campanha do sopão. Eu ajudo, eu vou. A gente faz um atendimento fraterno, eu vou ajudar. Né? A gente usa essa parábola do bom samaritano para ajuda com as pessoas. Mas por que ainda nós temos dificuldade de sermos o bom samaritano dentro da nossa casa? Por que nós não conseguimos auxiliar quando as pessoas estão pedindo uma ajuda? Reunir as pessoas dentro de casa hoje é a maior dificuldade que nós temos. Os pais, os filhos. A gente não consegue mais sentar numa mesa, fazer uma refeição. E geralmente quando a gente vai fazer uma refeição, alguém está com o celular na mão, conectado com o mundo e desconectado com a gente. A gente não consegue ainda conversar mais. A gente não sabe como vai as crianças na escola. A gente não pergunta o que é que ela está fazendo, como é que tá seus estudos, quem são seus amigos. E quando geralmente os pais vão descobrir, na verdade, o filho já está entregue a um vício, a uma sexualidade promíscua. E aí a gente olha para trás e diz: bastava uma conversa, bastava ser o bom samaritano dentro de casa. Porque na verdade o filho que passa horas dentro de um quarto trancado, ele está pedindo, na verdade, ajuda. Seja um bom samaritano na vida daquele filho, que te pede ajuda, que está lá trancado no quarto e dando esses sinais. O esposo que demora a retornar ao lar, porque passa às vezes para beber com os amigos, e isso passa a ser quase que cotidiano, ele também está pedindo ajuda. Mas nós não conseguimos compreender que isso é uma forma de pedir ajuda. Nós achamos que, na verdade, isso é uma forma de afronta. E aí a gente começa aquelas brigas, porque a gente não entende o tempo do outro. Então a necessidade que nós temos de agrupar-se dentro do grupo familiar e transformar aquela casa em lar ainda é o nosso principal desafio. Eu lembro que Mário Sérgio Cortella, um filósofo, professor da USP, ele fala sobre a pamonha.
Eu estava assistindo e ele falando sobre a pamonha e eu achei muito interessante, porque eu particularmente, eu lembro quando eu era menor, eu contava os dias para chegar o sábado de tarde para eu poder ir para a casa da minha avó. A gente almoçava lá e passava a tarde, eu ia encontrar meus primos, ia encontrar meus avós, ia encontrar meus tios, meus pais iam estar lá, eu ia passar a tarde toda brincando, chupando dindim, comendo bolinho de chuva. Eu lembro que vovó pegava a massinha do bolinho de chuva, entregava para cada neto e dizia: faça aí uma figurinha que você quiser do bolinho, que eu vou assar do jeito que você quer. Aí cada um fazia, qual era o mais bonito. O que menos importava era comer o bolinho de chuva. E na verdade, quando a gente comia, a gente sentia muito mais sabor, porque na verdade foi feito através do amor. E Mário Sérgio Cortella fala da pamonha em relação a isso. Hoje, nos nossos dias corridos, aqui mesmo em Campina Grande, que a gente tem essa tradição junina muito forte, a gente encontra hoje casa sim, casa não, vendendo pamonha, quando chega a época de São João, né? E aí a gente está saindo do trabalho, naquela correria, diz: não, eu levo pamonha para casa. Aí compra 2, 3 pamonhas, leva para casa, come, pronto. Antigamente, acho que vocês lembram, quando era o dia de fazer a pamonha. E a família se reunia toda, né? A gente ia comprar o milho, ia brigar com o homem que vende o milho, que a mão de milho estava cara, e a mão do homem que vende o milho vizinho está mais barato, e o milho dele está mais verde do que eu sei, eu não presto para pão. E a gente tinha tudo isso. Depois a gente ia para casa, descascava, quebrava os milhos, né? Limpava, ia ralar os milhos, e aí as horas passando, e aquela meladeira toda, depois a gente ia para o caldeirão, mexer o milho, e aquela briga, quem fica com a panela, quem fica com o resto da panela, e quem fica com a colher, e sou eu, e daqui a pouco bota a pamonha no saquinho, amarra a pamonha, isso já adentrou a noite. Tem assim de coisa na pia, né, para lavar, que está batendo quase no teto, e aí quem vai lavar, quem é que não vai. E na verdade, quando a gente ia comer essa pamonha, ninguém dizia está boa ou está ruim. Naturalmente ela estava boa. Era impossível a pamonha não estar boa. Porque tinha sabor, foi uma pamonha feita a 10 mãos, foi uma pamonha feita com corações, com sorrisos, com sujeira, com brincadeira. Então, quando a gente vê isso, a pamonha ela está em segundo plano. O primeiro plano aí era a reunião familiar. E tudo hoje é muito descartável, tudo hoje é muito industrializado, tudo hoje é muito rápido, e a gente não consegue se sentar. E a gente não consegue se sentar para saborear isso. E geralmente, quando a gente perde algum ente familiar, a gente se lamenta muito por isso. Ah, por que eu não tive essa oportunidade? Por que eu não fiz isso? E para evitar isso, a gente convida a uma refeição diária. Pelo menos uma refeição, sem celular na mesa, olhando um para o outro, conversando. Nessa perspectiva, eu garanto que se na primeira vez que a gente for almoçar com o nosso filho, eu acho que ele vai estranhar, né? Daqui a pouco, eu acho que com uma semana na frente, se a gente for muito insistente, ele vai começar já a olhar para a gente um pouquinho para cima. Até que com 15, 20 dias, um mês, eu acho que ele vai olhar para a gente e dizer: que bom, eu estou almoçando com os meus pais, a gente pode conversar. A gente tirou tantas barreiras e agora a gente está transformando essa conversa e essa casa num lar. Porque o lar é entrar em sintonia com todos que ali habitam. E aí Joana de Ângeles nos lembra no livro Mestres de Amor, que foi o primeiro livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, pela mentora Joana. Ela nos fala, inclusive, como nos ensinar a fazer um evangelho no lar, porque muito paira essa dúvida dentro de cada um de nós. E aí ela pede que nós escolhemos um dia da semana, de 7 dias, que a gente escolha um dia, para que a gente faça o evangelho no lar. A gente costuma já dizer: mas eu não tenho esse dia, todo dia tem uma coisa para fazer, todo dia eu saio. Olha, tem gente que no dia, na quarta-feira, depois da novela, para assistir o jogo, está em casa. Tem gente que para assistir o Big Brother, está em casa, naquele dia e naquele horário. Porque a gente não consegue tirar um dia, é um dia da semana para que a gente possa fazer esse evangelho no lar. Joana nos diz que a gente se reúna dentro de casa naquela hora determinada, porque o evangelho não é só apenas para os encarnados, mas também para os desencarnados, que ali necessitam
tanto intuir os familiares, como necessitam das palavras renovadoras e reconfortantes do Evangelho. Então, naquele dia e naquela hora exata, por isso o dia é a hora exata, para que os irmãos espirituais possam estar presentes, que nós sentemos em algum lugar, preferencialmente a sala, porque abriga melhor as pessoas. E aí algumas pessoas dizem assim, mas eu já fui fazer o Evangelho, na hora que eu começar o Evangelho, bateram na porta. Quando eu abri, era uma visita. Convida a visita para fazer o Evangelho no lar. Mas a visita não quer, a visita não gosta. Diz a visita que está fazendo o Evangelho no lar, convida a sentá-la e esperar um pouco, até que o Evangelho termine, ou se não, convida para a mesa, para que ela possa estar ali, aproveitando aquele Evangelho naquele momento. Depois disso, a gente faz uma prece, geralmente, antes da prece, a gente lê uma palavra edificante de algum livro, seja Pão Nosso, seja Fonte Viva, algum dos Minutos de Sabedoria, algum livro que nos traga uma mensagem edificante. Depois a gente faz uma prece, coloca um copo de água ali na mesa, e depois a gente abre alguma parte do Evangelho. Melhor que seja a esmo, mas tem pessoas que fazem ela seguidamente, né? Seguindo uma sequência. Mas a necessidade que a gente às vezes faz a esmo, André Luiz nos mostra lá no livro Mensageiros, quando a mãe viúva vai fazer o Evangelho no lar com seus filhos, e nos mostra no mundo espiritual, na verdade, o que ocorre, né? Os espíritos intuindo a mãe para que abra, na verdade, naquela página necessária naquele momento de atribulação que a família está passando. E pessoal, muito cuidado. Quando a gente vai fazer Evangelho, eu lembro uma história de Frederico Menezes conta, que ele disse que um professor, um amigo dele, uma vez estava com dificuldade com as filhas em casa, e Fred, querendo ajudar, disse, faça o Evangelho no lar, vai fazer o Evangelho no lar com suas filhas, vai melhorar muito. E aí ele disse, será? Ele disse, faça. Quando foi um tempo depois, Fred encontrou uma das filhas, né? Aí disse, e aí, como é que tá? Aí disse, não, aquela história do Evangelho no lar, pelo amor de Deus, Fred. Eu não sei que invenção foi aquela não. Ele disse, foi que houve? Ele disse, vai falar com o pai. Aí Fred encontrou o colega logo no outro dia, aí disse, ele disse, Fred, piorou muito minha relação com elas, muito mesmo, depois que eu inventei de fazer essa história do Evangelho no lar. E Fred, sem entender, encontrou outra filha dele, né? Aí disse, olha, eu já perguntei a duas pessoas, a seu pai e sua irmã, agora eu quero saber de você, o que foi que aconteceu com esse Evangelho? Ele disse, Fred, papai, na hora que abria uma página do Evangelho, que lia a primeira frase, olhava para mim e fazia, tá vendo? Tá vendo? É você. Agora, peraí que eu vou ler outra para você. Aí ia lá e, essa é para você. E aí o Evangelho, ao invés de trazer tranquilidade à casa, trazia discórdia à casa. E o Evangelho, na verdade, não é para que a gente faça isso. O Evangelho é para que a gente assimile a mensagem para cada um de nós, sobre a nossa ótica, que a gente consiga refletir, porque como eu disse aqui no início, na verdade a mensagem inicialmente é para nós. E aí a gente vai compartilhar no que a gente pode melhorar ali. Mas não que a gente vá chegar para o outro e apontar. Né? Geralmente o cônjuge, né? Chegam brigar de manhã, né? Tiveram uma discussão de manhã, aí na hora que abre o Evangelho, diz, está vendo você hoje de manhã? Não, mas você, peraí que eu vou outra parte do Evangelho, aí vai, né? Também, pessoal, não é muito válido a gente, na hora que abrir uma parte do Evangelho, olhar a mensagem, vai bater mesmo de frente na gente, aí a gente pula a página, a gente costuma ler a página seguinte, né? Ou quando a gente abre, os dois lados tem um assunto diferente, a gente escolhe qual é o assunto que vai nos caber melhor, que a gente não vai ser tão julgado. Porque, na verdade, o Evangelho está ali para nos alertar, não está ali para nos punir. O Evangelho está para que a gente se edifique. E Joana nos lembra que esse Evangelho, depois de a gente ler e fazer o comentário, a gente faz uma vibração para as pessoas daquela casa, para as pessoas que estão ali. A gente faz uma vibração para algumas pessoas que estão enfermas, que nós conhecemos, ou até não, que estão encarceradas. Depois nós pedimos para que a água seja fluidificada. E por fim fazemos a prece final. E Joana nos lembra de que esse culto do Evangelho no lar deve ser em torno de 15 a 30 minutos no máximo. Para que a gente não se estenda muito. Para que a gente não entre em conversas que não têm muito a ver com o Evangelho. Que a gente entenda o que o Evangelho está nos dizendo de uma forma mais direta.
E nos lembra também que toda casa que faz o Evangelho no lar, ela tem uma atmosfera luminosa que consegue alcançar aos poucos as casas vizinhas. Então não se espantem depois de fazer um tempo o Evangelho no lar, se você sair de casa e o vizinho que nunca lhe deu bom dia, chegar e dizer, bom dia, me dê um abraço. Porque as luzes estão começando a chegar até ele, desarmando. Joana nos lembra que quando fazemos num apartamento, geralmente todos os apartamentos do prédio, eles também recebem esses fluidos do Evangelho no lar. Então ele vai se expandindo, até porque Jesus nos lembra, no mesmo capítulo de que Kardec fala sobre honrai vosso pai e vossa mãe, de que quando Jesus indagou as pessoas que disseram que a mãe dele e os irmãos dele o esperavam lá fora. E Jesus disse, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Até porque Jesus nos deu uma demonstração de que não só os laços consanguíneos nos unem, mas também os laços espirituais que nos unem. Então, geralmente, aquelas pessoas que moram embaixo de nós, não por um acaso é o nosso vizinho, de alguma forma está envolvido dentro da nossa programação reencarnatória e por isso que recebe aquelas bênçãos e nos encontra para que a gente possa dar um bom dia, uma boa tarde, fazer uma gentileza. Alguns amigos que nós encontramos e dizemos, mas é mesmo que ser da família. Alguns amigos que a gente diz, eu gosto muito mais do que meu irmão, minha irmã, que são amigos que na verdade nessa encarnação vieram como amigos, mas que são da nossa família, porque vieram como amigos para que a gente consiga vê-lo melhor, porque dentro da família a gente tem essa dificuldade, porque dentro da família nós somos nós. A gente não consegue chegar aqui no centro espírita, dar um sorriso, dar um abraço, né? Cheiroso, né? Veste uma roupa, vem, abraça, sorri, está tudo ótimo. Quando a gente chega em casa, a gente joga tudo, como Jesus nos lembrou a Simão Pedro. Porque nós levamos para a nossa casa, porque costumamos dizer assim, minha casa é meu refúgio, minha casa é minha paz. Tudo bem, mas sua casa, nossa casa, não é um lixão. Para que a gente pegue todas as ondas mentais, todas as pessoas que porventura durante o dia a dia nos contaminaram e que nós nos deixamos contaminar e levemos para casa para jogar lá. E a gente vai deixando a atmosfera densa, pesada. Porque aqui em casa é um negócio, é briga o tempo todo, é umas conversas besta, é não sei o quê. Aí a gente às vezes pergunta, quando liga a televisão aqui, qual é o programa que passa? Eu não posso perder o programa da Atena não. Não perco nada. Tem que assistir todinho. O programa do meio-dia policial, eu tenho que saber das coisas do mundo. E a gente vai deixando na nossa casa entrar essas energias, essas notícias, a gente vai entrando em pânico, a gente vai ficando com medo, a gente vai estar sempre na defensiva, porque o que a gente escuta, o que a gente lê e o que a gente conversa é apenas algo negativo. E a gente diz, o mundo está de cabeça para baixo, está vendo as coisas que estão acontecendo aí no mundo não. E aí eu lembro que agora, no próprio MIEP, a gente teve aí o pessoal do Fraternidade Sem Fronteiras, né, fazendo um trabalho belíssimo de voluntário, indo até a África ajudar as pessoas. O bem está por toda parte, mas nós não procuramos o bem. Quantos médicos estão saindo para ir até a África atender? Quantos médicos atendem voluntariamente? Quantas casas espíritas, quantas igrejas evangélicas, quantas igrejas católicas, quantas pessoas que são ateus agnósticos estão aí para fazer o bem? Estão ajudando? Quantas pessoas ajudando os refugiados na Síria? Mas nós só olhamos os momentos de dor. Nós só costumamos olhar os momentos negativos. Mas o quanto bem está espalhado? Quanto bem está aí, a gente não consegue olhar e não levarmos isso para a nossa casa. Olhar para os nossos pais, olhar para os nossos filhos e dizer, gente, o bem vale a pena. O mundo não é só isso. Faz parte desse mundo, mas não é só isso. A gente tem muita gente boa
aí vale a pena ser honesto, vale a pena dar um aperto de mão, vale a pena parar e perguntar o que é que está acontecendo com o outro, vale a pena, edifica. Quais são as leituras que nós temos? Geralmente, quando nós vamos conversar com pessoas que estão envolvidas em vícios, em crimes, essas pessoas costumam nos trazer uns relatos de famílias desagregadas. Geralmente que não tem essa família que dê um norte e acabam indo por outro lado da vida. Então, o laço familiar é a necessidade de a gente apertar isso, de a gente olhar para os nossos pais, olhar para os nossos filhos, conversar com eles, dar um abraço e dizer, vamos fazer da nossa casa um lar. E o Evangelho no lar, na verdade, fortalece primeiramente essa conversa que nós temos com eles. Faz com que a gente pelo menos se reúna, esteja próximo um do outro. E que a gente possa aos poucos entender o que é aquela família, o que é aquelas pessoas, por que fazer o Evangelho, por que trazer a palavra de Jesus para dentro. Nós convidamos tantas pessoas para dentro da nossa casa, para tomar um café, para comer uma pizza, a visita, bota foto lá no Instagram, fulano veio me visitar, mas a gente não abre a porta para aquele que há tempos bate nela, que é Jesus, que está querendo entrar, e que a gente diz, mas minha casa está dessa maneira, será se Jesus esqueceu de mim? E está Jesus lá no pé da porta, só esperando uma oportunidade de você abrir e dizer, entre, entre, transforma essa casa aqui num lar, e a gente vai trabalhar para que isso seja feito. E nessa perspectiva, no livro Luz no Lar, também de Francisco Cândido Xavier, Casimiro Cunha traz, através da mediunidade de Chico, uma poesia falando sobre a importância do Evangelho no lar. Casimiro diz que se você deseja extinguir a sombra que aflige e atrasa, não ouvides de acender a luz do Evangelho na tua casa. Nos momentos de doce união no lar, estende a lição divina ao grupo familiar. Na chama viva da prece, o culto nobre se inicia, rogando discernimento à eterna sabedoria. Depois, lê, meditando, o trecho renovador da obra nova sublime, que é fonte de todo amor. E verás a tranquilidade, revestida em suave brilho, irradiando esperança em todo o teu domicílio. Ante a palavra do Mestre, grata, clara e boa, a experiência na terra é luta que se aperfeiçoa. Mentiras da vaidade, velhos crimes da avidez, diante da verdade, esquece-nos de vez. Serpentes envenenadas do orgulho torvo e escarninho, no clarão do aprendizado, esquece-nos o caminho. Desafios e provas da dores amargosas e lentas são, na verdade, bênçãos que o céu nos apresenta. Diante do trabalho rude de cada dia, é dádiva edificante do bem que nos alivia. Porque nos propósitos do Cristo clareia-nos a estrada e a nossa alma ressurge luminosa e renovada. Coloca, pois, na tua casa a mensagem de Jesus, pois o Evangelho na tua mesa é o pão da divina luz. Muita paz e muito obrigado a vocês. Pega o microfone.